Você está assistindo Banca de Sapateiro. Estamos de volta, são 11 horas e 35 minutos. Vamos juntos até as 3 horas da tarde, até 1h40. Você fica comigo e até de 1h40 às 3, mais gente se reúne com a gente fica com o Amadeu Campos, com a Sávia Barreto, a Inês Ribeiro e Efraim Ribeiro. É o Jogo do Poder, o quadro sobre política que todo mundo assiste. Como eu falei antes do nosso intervalo comercial, a gente vai falar agora sobre os problemas da visão. A médica oftalmologista doutora Valda Eulálio está aqui, Valda Eulália Santos Arraes. E, olha, eu uso óculos, vocês estão vendo, né? Eu tiro e boto, porque eu não pus progressivas, né? Tem gente que tem dificuldade com lentes progressivas, porque você tem que usar a mesma lente para longe, para perto, para longe, para perto. Tem gente que prefere não usar. Eu já usei, enfim, mas a última fiz uma opção por não usar. Então, eu tiro o óculos porque eu enxergo de longe só com ele. E de perto com ele eu não enxergo. Então, é uma complicação. De perto é sem o óculos. De longe, só com óculos. Como é que eu corrijo esse tipo de problema? Por exemplo, doutora Valda, bom dia. Da cirurgia, além do óculos, né? Você pode tentar a lente progressiva, que é a lente para longe e para perto, para você não ter que ficar tirando e botando o óculos. Pode se aproximar um pouquinho mais do microfone, doutora Valda? Pode puxar, que é isso. Tá ótimo. Pois não, doutora? Você pode fazer a opção, né, da lente progressiva, que é a lente multifocal, com a opção de longe para perto, para você não ter que ficar tirando e botando seu óculos. E tem a opção também da cirurgia refrativa, que é a cirurgia para correção, né, do grau, para mudança de refração. Essa cirurgia refrativa é muito complicada, é arriscada, ou é uma cirurgia simples? Como é que ela é feita? Assim, toda cirurgia tem seus riscos, né? Mas os riscos da cirurgia refrativa, eles são mínimos. A técnica vai depender. Geralmente existe duas, PRK e o LASIK, né? As duas técnicas visam a retirada do óculos, a independência do óculos ou da lente de contato. No PRK é aplicado um laser diretamente sobre a superfície da córnea. Já no LASIK é feito um flap, uma delaminação da córnea, e esse laser é aplicado mais no interior da córnea. Ao final da cirurgia, esse flap ele é reposicionado. Os riscos, como eu falei, sempre estão presentes em qualquer cirurgia. Hoje no H-Visão, a gente dispõe do Phantom LASIK, que é o Z8, é o único aparelho aqui do Piauí, e no mundo é o que tem de mais avançado na tecnologia da cirurgia refrativa. Esse flap, né, que antigamente era feito com um corte, a gente fazia mesmo um corte na córnea através de uma lâmina, que era a lâmina do microceratum. Com esse laser garante muito mais segurança à cirurgia, porque o corte ele é feito apenas com um laser. Então a cirurgia 100% a laser, não existe mais esse corte. Então, com esse Z8, que é esse aparelho que o H-Visão tem, a cirurgia fica altamente precisa e segura para o paciente, diminuindo assim os riscos potenciais que podem existir na cirurgia. Olha, a doutora Valda Eulálio está falando dessa cirurgia refrativa, que é relativamente simples. E o pós-operatório dela, você fica quantos dias, você fica uma semana, antes de voltar a ler, a usar o celular, a usar o notebook, enfim, a dirigir. Então, assim, é uma cirurgia pós-operatória bem tranquilo. A anestesia só tópica, né, feita com um colírio. O paciente não precisa ficar internado. Então, ele já fica acordado na cirurgia, vai embora logo em seguida. E o bom é que ele já sai enxergando. Claro, a recuperação visual completa vai depender da cicatrização do paciente, do tipo de técnica que foi feita, esse PRK ou LASIK, mas em geral é bem tranquilo, o paciente já sai enxergando, às vezes pode referir um leve desconforto, sensação de areia, lacrimejamento, mas que logo é amenizado com o uso dos colírios e da prescrição médica corretamente. Então ela é uma cirurgia bastante indicada para quem não quer mais usar óculos, porque depois de feita, aí você não precisa mais do óculos. Isso. A cirurgia é feita para a independência do óculos ou da lente de contato, para aqueles pacientes que têm intolerância à lente de contato, seja por motivo de estética, o paciente não quer mais usar o óculos, ou motivos profissionais e até mesmo de lazer. Pacientes querem praticar algum esporte e não querem, né, fazer o uso do óculos. Então, a cirurgia é para a independência do óculos, para a retirada mesmo do óculos. Muito bem, e quais são os cuidados que a gente deve ter com os nossos olhos no dia a dia? Eu falei aqui do BR-Obro, é um período quente, é um período de baixa umidade relativa do ar, ou seja, tem pouca água, né, no ar.
o ar fica seco. Então, quais são os cuidados que a gente deve ter? Então, os cuidados mais importantes, sempre visitar o seu oftalmologista, né? Visitas frequentes, não só quando você tiver queixa, com algum incômodo, sempre visitar o seu oftalmologista e usar as lágrimas artificiais, principalmente, que são os lubrificantes, né? Em forma de colírios, para manter o nosso olho sempre hidratado, sempre lubrificado, principalmente nesse período mais quente. Quem vai receitar essas lágrimas artificiais que são encontradas em farmácias é apenas o oftalmologista. Nesse caso, também a automedicação é condenada? É condenada sim. Por quê? Porque hoje existe colírio, é como a gente fala, um remédio. Colírio é uma forma de administração. Então, tem colírio de antibiótico, colírio de corticoide, vários tipos de medicação. Então, o colírio, quem deve prescrever apenas o seu oftalmologista, pois tem alguns colírios, por exemplo, à base de corticoide, que se usado com longa frequência pode aumentar a pressão do olho e dar já outros problemas. Então, colírio sempre com prescrição médica. Qual é a frequência que uma pessoa deve ir ao oftalmologista e a partir de que idade a criança deve ir? Então, a frequência vai depender de cada paciente. A gente leva em conta a idade, fatores de risco, história familiar. Então, o médico que vai determinar, de acordo com cada caso, a frequência. Mas, em geral, a criança, assim que nasce, ela deve procurar um oftalmologista para fazer o teste do olhinho. A mãe deve levar a criança para a realização desse exame, de preferência com um médico especialista em retina, que é o retinólogo. Ao longo da vida, na idade escolar, por exemplo, a gente geralmente acompanha a cada ano. Na idade adulta, dependendo se tem algum fator de risco ou não, a gente pode deixar aí o acompanhamento de cada 2 em 2 anos. E a partir dos 40, esse acompanhamento já tem que ser mais frequente, a partir de 1 ano, novamente. Mas o médico vai determinar, de acordo com cada caso, a frequência que você deve visitar o oftalmologista. O Maciel, nosso ouvinte telespectador Maciel, tem uma pergunta para o oftalmologista Valdeolálio. Ari, bom dia. Ari, eu queria perguntar para a doutora aí uma coisa. É porque eu fui diagnosticado com deslocamento de retina. E dei 2 vezes entrada no SUS e foi cancelada para me falar com um especialista. Como é que eu faço para me falar com um especialista e pegar um laudo definitivo? Porque todos os médicos que eu fui dizem que não tem mais jeito. E eu queria saber como é que eu faço para me pegar um laudo de deficiência mesmo, porque se não tem mais jeito. Isso, a retina, que é até a minha especialidade, eu sou especialista em retina, é a parte do fundo do olho responsável pela visão. Então, para evitar esses problemas como descolamento de retina, tem que ser feita a visita, né, sempre constante com o seu oftalmologista. Mas, enfim, se a retina já descolou, teria que ser avaliado realmente o seu caso. Quanto mais tempo fica essa retina descolada, menor é o prognóstico para uma cirurgia. E às vezes realmente não tem nem indicação de operar, porque mesmo fazendo a cirurgia, a visão pode ser que não volte. Então, o seu caso teria que ser realmente avaliado. Se for detectado que não tem mais prognósticos, que não adiantaria fazer a cirurgia, realmente você pode pegar o seu laudo para o seu benefício, sim. Ou seja, qualquer oftalmologista emite esse laudo desde que ele comprove que não há mais jeito, isso, né? Isso mesmo. O ideal é que procure o especialista em retina, que é o retinólogo, certo? Ok, uma última pergunta para o oftalmologista Valdeolálio é o seguinte, o Luiz Márcio pergunta, e quem tem outros problemas de visão, pode fazer a cirurgia da retina? Por exemplo, astigmatismo. Queria que primeiro a senhora explicasse para o público o que é o astigmatismo. Que a miopia é assim, você enxerga bem só de perto, né? E a miopia de longe. A miopia você enxerga... Dificuldade para longe. Isso, pois é, o que eu tenho. De longe você não enxerga bem, só enxerga bem de perto. O que é o astigmatismo? E se tendo o astigmatismo, pode fazer a da miopia. A cirurgia da refrativa, você quer dizer, né? Então, qualquer grau, seja miopia, seja hipermetropia, seja astigmatismo, ou a associação entre astigmatismo e miopia, ou astigmatismo e hipermetropia, qualquer grau pode ser realizada a cirurgia refrativa. O que vai definir se o paciente pode ou não operar
são as características da córnea, que são exames feitos no pré-operatório para a gente saber se é uma córnea saudável, se é uma córnea viável, se não tem nenhuma doença como ceratocone, se tem as características adequadas de espessura, curvatura. Então, se for realmente uma córnea saudável, viável, há a possibilidade de fazer qualquer correção de qualquer tipo de ametropia, seja a miopia, seja o astigmatismo, seja a hipermetropia ou a associação entre elas. E lembrando também que os pacientes que têm altos graus em que essa córnea não é viável, ou uma córnea muito fina, muito curva, existem outras modalidades para a independência do óculos, não só a cirurgia refrativa, que é o implante da lente fásica, que essa cirurgia já é realizada aqui no H-Visão, do Hospital do Dr. Tiago Castro. Então, os pacientes que não podem fazer a cirurgia refrativa por essas características, que têm altos graus, por exemplo, não desanime, porque tem essas outras técnicas de independência do óculos. Muito bem, eu conversei com a médica oftalmologista Valda Eulálio. Só uma consideração aqui, o Souza disse o seguinte: eu fiz uma consulta com um optometrista. Qual é a diferença, doutora Valda? Olha, a optometria aqui não é nem legalizada, é sempre uma... Não é legalizado. Não é legalizado. Então ouviu, Souza? Então o optometrista... Não deveria ter feito. Ele só sabe e nem sabe passar óculos, tá? Quem tem que fazer a sua consulta é o oftalmologista, porque o olho não é só óculos. O olho pode ter glaucoma, o olho pode ter um fator de risco para descolamento de retina, o olho pode ter estrabismo, pode ter inúmeras doenças que quem trata é o oftalmologista. O optometrista não é o profissional indicado para lhe acompanhar nem para fazer o seu óculos. Ou seja, ele não é um médico oftalmologista, Isso, né? ele não é médico, para deixar isso aqui bem claro. Muito bem, olha, tem muitas perguntas, eu vou fazer mais uma última, que é de um ouvinte muito especial, muito fiel, muito assíduo, que é o Gringo. E ele diz o seguinte: pergunte aí à médica se pode fazer essa cirurgia quem já teve catarata. Que já teve, já operou? Sim, às vezes o paciente faz a cirurgia de catarata, põe a lente intraocular, mas fica na hora do exame da biometria, que é o exame que calcula a lente que vai no olho, às vezes esse cálculo não é feito corretamente e fica um grau residual. Então, os pacientes que operaram de catarata e permanecem com grau para óculos, eles podem sim ser submetidos à cirurgia refrativa, desde que não apresente nenhuma contraindicação na córnea, que é a camada do olho em que vai ser aplicada o laser na cirurgia. Muito obrigado, boa tarde para a senhora, boa quinta-feira para a médica oftalmologista Valda Eulálio. Muito obrigado pela disponibilidade, pelos esclarecimentos. Boa tarde, Ari, eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço, doutora. Olha só, notícia boa para quem frequenta a nova Ceasa, né? Ali na Avenida Henrique de Carvalho. Projeto Justiça Itinerante, que oferece serviços gratuitos, é do Tribunal de Justiça, está lá na nova Ceasa até amanhã, dia 13. Pelo segundo ano consecutivo, os atendimentos beneficiam os permissionários, clientes e também os moradores das comunidades do entorno do mercado. Lourival Parente, lá na frente tem a Clínica Seu Sorriso, que é a nossa parceira. Daqui a pouco eu falo dela. Olha aí a